Cara, sempre lembro aquela carta de que a gente foi o menu lá do Ebishin. Tem uma comida japonesa, eu nunca tinha ouvido falar, Ebishin, E-B-I-C-H-I-N, Ebishin. Aí eu falo, essa aqui é pra você, hein, velho? Fala, você quer comer essa aqui? Ele, Ebishin. Isso aqui é pros mineiros, Quando lembra a nossa salada de água viva? Nossa, velho. Passei mal com essa porra, hein? Sorte que a Mary tinha um antistamínico, velho. Eu comi água viva e começou a pipocar. Comeu água viva? Comi, velho. Quem mandou comer água viva? Seu restaurante Esse fela da bota. No restaurante. E eu até falei, putz, será que eu vou ser contra veganismo? Foda-se, vai experimentar essa cara. Jellyfish Burger? Nossa, começou a coçar alguma coisa primeiro, aí depois a cabeça, aí eu, que caralho. Aí... Começou a passar alguma coisa primeiro, achou que era só chato. Fiofó. Comeu água viva e nem matou cisto, né? Ele tá dentro daquela hora que... Olá pessoas, eu sou o João Montanha Dória. E aí galera, aqui é a Daiane da Rosa. Opa, Alexandre Siqueira. Marco Tiri. E Edson Chuck. E este é o Nicho. É isso aí galera, começamos aqui mais um Nicho Podcast. Dessa vez presencialmente, com todo mundo junto aqui no mesmo lugar, gravando ao mesmo tempo, para trazer para vocês agora o primeiro episódio de 2017, né? Gravando antes do Natal, de 2016, para fechar o ano, bonito. Clima de harmonia. E na verdade, isso vocês jamais saberão se é verdade ou não. Montanha pode estar mentindo pra vocês. Esse programa pode ter sido gravado ano passado, ano que vem. A gente pode estar todos em lugares separados, mas a gente faz vocês acreditarem que não. É a magia da palavra. Diretamente da Ilha da Magia. Que ótimo. Enfim, esse episódio aqui é um pouco diferente dos outros, de não ter uma entrevista com alguém específico sobre o trabalho e tal. A gente vai bater um papo hoje aqui sobre o que a Dai fez lá na Amazônia ao longo desse ano, né? O trabalho dela com os botos lá do Amazonas. Vamos falar um pouco também do Tiri, Tiri não. Eu falei de Tiri. Eu olhei pro Tiri e falei Tiri. Tiri só veio pra fazer piada. Meu amigo, tire essa ideia da cabeça. Merchan aqui só pagando, Tiri. Nós vamos falar um pouco também do Chuck aqui com os nossos projetos que estão surgindo aí agora midiáticos, multimídia ao longo desse ano de 2017. Vamos falar um pouco para vocês, mas vai ser surpresa só na hora que a gente começar mesmo, entrar no segundo bloco e começar a falar. E depois do terceiro bloco a gente vai falar um pouco sobre nós aqui, das perspectivas pro ano que vem e tal. Pro ano que vem não, para esse ano agora de 2017, né? E o que a gente vai fazer, tanto no nicho quanto fora do nicho aí, um pouquinho mais rapidinho. E agora a gente vai direto já pro escaninho, dando os nossos recadinhos para vocês e voltamos na sequência falando com a Dai sobre os botos da Amazônia. Isso aí. Começando mais um escaninho do nicho, quem tá falando com vocês é o Chuck, diretamente da Polinésia Francesa. Esse barulho que vocês vão escutam de fundo são as belíssimas ondas. Não, brincadeira. É um mentiroso, caralho. E esse ano a gente já vai começar com uma promoção especial oferecendo uma viagem para a Polinésia para o primeiro ouvinte que ligar nos próximos 10 minutos. Só que não. Alô, montanha! Aqui quem fala é o Juquinha! Eu quero ir pra Polinésia Francesa. Ai, que bosta, velho. Enfim, vamos começar logo esse escaninho aqui então. Vamos falar das redes sociais, entre lá no nosso Facebook, facebook.com/nichopodcast, e curta a nossa página. Entre também na página do Facebook da Explora Magazine, facebook.com/Explora Magazine. Entrem também no nosso site, o nichopodcast.wordpress.com.
escreva pra gente através do nosso e-mail, nichepodcast@gmail.com. Isso, e não deixe de assinar o nosso feed, feeds.feedburner.com/onicho. Além disso, no iTunes, deixe sua avaliação e assine o nosso canal no YouTube. Isso. E tem o financiamento do Caio ainda? Imagina o Caio voltando pra Europa. Caio começou o campo agora, Cai o dinheiro, cai certo, né, velho? Mas acho que sempre dá pra doar mais dinheiro pra ele continuar fazendo, né? Entre lá, se quiser, colabore com o pé do Caio. A gente põe o link no post também, não tem por que não. Né? E não esqueça de entrar no perfil da Explora, clicar no link da nossa campanha de financiamento coletivo e contribuir para que o filme O Último Tubarão saia de um projeto e vire realidade. Isso daí, agora já teremos na publicação desse programa no site da campanha pronto, com o filme tudo certinho. Perfect. E vamos botar pra frente esse projeto que nós veremos no segundo bloco deste episódio. Só uma dúvida, Montanha. A conta do feed é feed conta? Eu queria pedir desculpas aos ouvintes pela piada tosca que eu tirei agora, que eu vou deixar na edição. Acho ótimo. Ela merece, de tão ruim, ela merece permanecer no programa. É isso aí, afinal de contas, é pra isso que ele tá aqui, né? Exatamente, ele foi nosso contratado especificamente pra fazer piada ruim. Pagando em cerveja, só valeu. E é isso aí, então voltamos agora pro episódio. Então vamos começar o papo com a Dai aqui sobre os botos. Ai, os botos que engravidam tantas pessoas. Boto fé, meu amigo Montanha. Sensacional. É isso aí, voltando agora para começar nosso primeiro bloco de perguntas e respostas. Agora com Cara. Hoje aqui a gente vai falar então um pouquinho com a Dai lá, que passou esse último ano, né, Dai, lá na Amazônia, né, falando com a gente diretamente do passado, sempre nas nossas gravações aí. E agora aqui de volta ao presente, né? De volta para o futuro. Go McFly. Ela vai contar um pouquinho como é que foi esse período lá no calorão. Muito quente. De Tefé. Né? Muito quente mesmo. E o que você foi fazer lá, afinal? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu fui contratada como bolsista PCI do Instituto Mamirauá. O que é PCI? PCI é uma bolsa de treinamento em pesquisa, que é cedida pelo CNPq, pelo governo federal, para algumas instituições, no caso que eu trabalho, que é uma ONG. E fui para trabalhar com estimativa populacional de 2 golfinhos de rio, que é o tucuxi e o boto rosa. Eu hoje atualmente moro em Tefé, fica centro-oeste do estado do Amazonas e faz parte da bacia ali do rio Amazonas. O foco do Instituto é só trabalho com botos ou vocês trabalham com outras coisas localmente? São só pesquisas, ao estilo pesquisa ecológica? Ou também trabalham com conservação, envolvimento social? Não, o Instituto Mamirauá, o foco dele são as 2 reservas de extrativistas que tem na região, que é a RDS Amanã e a RDS Mamirauá. Dentro dessas reservas tem várias comunidades e o Instituto procura trabalhar em conjunto com essas comunidades, inclusive inserindo os moradores em várias atividades que o Instituto mantém nas 2 reservas. Legal. Então, o pessoal trabalha com o manejo do pirarucu, que é um dos principais, é o tipo carro-chefe do Instituto Mamirauá. E dentro do Instituto tem vários grupos de pesquisa, não só na parte biológica, mas na parte de humanas, na parte arqueológica. Então é todo mundo trabalhando meio que em conjunto, com foco nas 2 reservas. A gente trabalha nos arredores também na área de entorno, mas o foco é nas reservas. E daí, no caso, você foi para lá para trabalhar especificamente com a ecologia de botos, com a dinâmica populacional das populações de boto. Exatamente. Também estuda como que as populações de boto influenciam no aumento populacional das populações humanas ribeirinhas? Então. Adorei a pergunta. Sim, gente. As comunidades de lá ainda têm um apego muito forte
Crenças populares. Crenças, não é bem crença, mas enfim, as crenças antigas, ao folclore relacionado ao boto. Então eles têm uma relação um pouco difícil assim com o boto rosa especialmente, porque é ele que teoricamente nas noites de festa nas comunidades se transforma em homem e vem pras festas e, né, fica jogando charme pras mulheres e ele escolhe a cabocla mais bonita e aí tchananã e aí rosa na parada. Exatamente, e aí nasce o filho. Nossa, querido só. Piada tosca que só o tio aqui. É pra ver ou é pra comer? Ô Dai, mas então você explicou um pouquinho aí sobre o trabalho que é feito com as comunidades, né? Eu queria saber um pouquinho mais o que é desenvolvido em termos sociais, então, porque, como você falou lá, são unidades de conservação, né? RDS, para quem não sabe, exatamente, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e o objetivo dessa unidade de conservação inclui também o trabalho com as comunidades. Então, o que é feito dentro dessas reservas aí, em termos sociais? Em termos sociais, eu acho que as principais metas do Instituto é envolver a comunidade. Então, eu acho que esse é o principal foco social, assim. Então, eles envolvem, por exemplo, o manejo do pirarucu, envolvido todas as pessoas que trabalham com algum tipo de pesca ou coleta são envolvidas nesse manejo. Então, o pessoal vai lá, tem uma época que eles podem pescar, e aí eles conseguem usufruir de todos os benefícios de estar participando do manejo, de não pescar fora da época, de estar cuidando, vendo se alguém tá pescando, de denunciar mesmo quando esse tipo de coisa acontece. E o pessoal das comunidades é muito ligado ao Mamirauá, assim. Então a gente não tem nenhuma barreira é sempre o papo reto, assim, entre o Instituto e as comunidades. Tem um apoio técnico para beneficiamento do peixe? Então, tá sendo o manejo do pirarucu já é bem mais avançado nesse sentido, então sim, tem apoio técnico, tem o pessoal o tempo inteiro nas comunidades ajudando e auxiliando e, né, ajudando principalmente na questão mais logística de tudo, assim, né. E agora também o pessoal dos quelônios, dos jacarés, tá começando a pensar no beneficiamento melhor, porque lá tem muito jacaré e o pessoal até tava usando pra pesca de alguns outros peixes na região, matando os bichos, assim, e tal, e aí deu uma diminuída nas populações de jacaré, especialmente jacaré-açu, que é o maior jacaré que tem lá na região. E agora o pessoal do Mamirauá tá mais focado, né, nesse aspecto também, então, se o pessoal tá usando pra isso, então acho que a gente pode fazer um manejo do jacaré-açu dentro das reservas e envolver as suas comunidades nisso mesmo, até pra eles também terem um benefício. E isso também diminui muito a caça, eles caçam muito, caçavam mais pra subsistência, mas hoje eles já caçam pra venda também. No mercado de tefé, no mercado público, chega muita caça ainda, mas tem diminuído ao longo dos anos, assim, consideravelmente. Então eu acho que esses trabalhos... Vai diminuir, né? Tem que ter fé que vai diminuir. Caça de tudo ou só jacaré? Caça de tudo. Quelônios especialmente, muito quelônio. Vende. Quelônio, mutum, peixe-boi, eles fazem tipo, como se fosse um mexido de peixe-boi, assim, que chama chimira. Então, galera, só fazendo um adendo, uma correção aqui rapidinho. Esse mexido de peixe de boi e tal que o pessoal faz não chama chimira, na verdade é mexira. Houve um equívoco aí na hora da gravação, mas a gente corrige aqui agora na edição. É isso aí. É uns galões que eles botam a carne do peixe-boi misturada com óleo do próprio peixe-boi e o pessoal adora. Aquilo é tipo uma iguaria lá. Eu nunca experimentei, mas o pessoal gosta muito. E como é que é a interação dos pesquisadores com a comunidade? Porque você falou que tem esse trabalho, mas obviamente as coisas funcionam em vias de duas mãos, né? Os pesquisadores estão lá provavelmente para apoiar a comunidade, entender a forma de manejo que eles fazem, mas também para dar informações e tentar organizar esse manejo. Então, como que é essa conversa entre pesquisadores, comunidade local? Na verdade, isso é muito mais do que uma conversa. Os pesquisadores praticamente moram dentro das comunidades. Quando a gente vai, eu trabalho muito em barco. A gente faz expedições pelo rio, então a gente mora no barco. Mas o pessoal que trabalha com caça, que trabalha com manejo,
eles vão para as comunidades e ficam lá, tipo, semanas, às vezes meses, trabalhando e morando na comunidade. Então a gente se insere na realidade deles, não é o contrário. Então para eles isso é muito legal, porque eles, o pessoal chega lá no Porto de Tefé, todo mundo do Mamiroá chega na beira, né, que a gente chama, que é onde o pessoal encosta os barcos para ir visitar. Então acaba se tornando assim uma grande família, sabe? E isso eu vejo muito lá. Tem muita abertura com muita a presença abertura dos pesquisadores. Isso rola uma troca muito legal que eu não tinha visto ainda em nenhum lugar, nesse sentido, assim. A galera trabalha na parceria mesmo. Então isso é muito bacana. Inclusive na RDS Mamirauá tem uma pousada que é super famosa, que vem gente de fora, turistas, enfim. E o pessoal da comunidade trabalha na pousada. Trabalham, bacana. Sim, eles que levam pra fazer os passeios, obviamente, né? Porque a gente que é de fora não conhece como eles conhecem. Então eles que levam pra fazer os passeios, eles que fazem as comidas típicas de lá. Então rola uma interação muito bacana, assim. Social e tal, pá. Mas vamos falar um pouco da parte biológica do teu trabalho, efetivamente, que você foi fazer lá como bióloga, né? Então você foi trabalhar com um levantamento para chegar numa estimativa populacional dos botos, né? Isso. E para isso você estava usando, que eu achei muito bacana quando você contou, os drones para fazer as fotos e tal. Né? Como é que é trabalhar com os drones e tal? Tá. Antes de falar dos drones, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho. A intenção de fazer desse foco em estimativa populacional é porque tanto em Geofrensis, que é o boto rosa, como o sotalia, que é o tucuxi, eles estão como dados insuficientes na IUCN hoje. Então, para medidas de conservação mais efetivas, a gente precisa ter um status para eles. No Brasil a gente tem, os dois estão ameaçados de extinção. Mas na IUCN ainda não, e a gente precisa trabalhar muito para isso. Falta assim. pesquisa, falta dado, falta informação. O boto rosa a gente sabe que essa espécie é endêmica de lá, né? O sotalia fluviatilis também. O sotalia também é sotalia. Sotalia mais tempo. Sotalia mais tempo. Jesus Christ. O Chuck tá tendo um troço aqui, meu Deus, velho. Piada tosca de só o tio aqui. É pra ver ou não? Ai, que bosta, velho. Enfim. Perdi o fio da meada aqui. Eu tava falando primeiro dos bichos pra depois falar do drone. Não, sim, do drone. O negócio do Chuck, que eles são endêmicos de lá. Isso. Disso daí. Então, né... Voltando agora, depois dessa piada escrota. Ridícula. Depois. Vamos voltar ao papo sério aqui. Papo sério. Então, a gente continua as duas espécies aí são endêmicas de lá e só ocorrem lá no Fluvial. Sim, tanto o boto quanto o tucuxi são endêmicos da bacia amazônica. Então, só ocorrem na região. Por essa falta de informação, então, que a gente tem poucos trabalhos sobre eles, que na IUCN tá como... Dados insuficientes. Não tem uma classificação, uma categorização. Não, ainda não. E é para isso que a gente está trabalhando. Assim, tem esse vários... é um objetivo de vocês lá? Com certeza. Eu acho que é um objetivo de todo mundo, nesse momento, de todos os grupos que estão trabalhando com esses bichos na Amazônia. É o maior número de dados possível para a gente conseguir categorizar os bichos na IUCN. Porque por mais que a gente tenha uma categorização no último plano de avaliação dos mamíferos aquáticos no Brasil, da América do Sul, na verdade, ela não é válida internacionalmente, então é isso que a gente precisa. E essa avaliação aí, o que ela levou em consideração para considerar os botos como ameaçados? Qual foi o critério? Na verdade, é que há pouco tempo atrás foi instituída a moratória da piracatinga lá para a Amazônia, que é um bicho que é um peixe que é super comercializado na Colômbia e que nos últimos anos começou a ser muito pescado na região ali do centro do Amazonas e para ser exportado para a Colômbia. E depois disso, a gente teve um problema com relação à diminuição da população dos botos. Mas isso é um grupo de pesquisa que acredita, na verdade, que é um grupo de pesquisa... Que a diminuição dos peixes Exatamente. Causou um decréscimo. Exatamente. Então ele não estava como dados insuficientes, ele estava como... Não lembro qual que é a outra categoria, antes de dados insuficientes.
antes não de... avaliado. Não é não avaliado. Que não tá em risco, mas eu não lembro o nome dela especificamente. Least concern. Não, Eu não sei falar em português, mas isso. É tipo, não preocupante. Isso, não preocupante, ou... Não, sem informação não. Esses seriam dados insuficientes. E aí, até pouco tempo atrás, ele estava categorizado assim, os dois, na verdade. Tanto o Sotalia fluviatilis quanto o Inia geofrensis. E aí, depois, quando começou essa possível diminuição da população, que não são todos os pesquisadores que acreditam ser assim, aí ele foi para dados insuficientes. Então, o que a gente precisa? Pesquisar mais e ver se realmente existe uma influência dessa pesca da piracatinga e do uso dos botos como isca para diminuição. Como isca? Eles usam boto e jacareaçu como isca para pescar a piracatinga. E aí, Não é mais fácil pegar um peixe do que um boto? Talvez não seja do paladar do... É porque a piracatinga é necrófaga. E aí eles matam os bichos, deixam apodrecer até um certo nível, assim, e aí fazem umas caixas próprias pra pescar esse peixe. Olha só, eu tava achando que o boto comia. O boto comia o peixe. Não. A diminuição do peixe. Eu pensei a mesma coisa, Não. Muito interessante. E aí, a partir desse momento, ele foi para dados insuficientes. Então, aí tá rolando muita pesquisa em cima disso agora para ver se realmente teve Tem essa associação. Tem essa associação, se realmente a pesca exacerbada da piracatinga diminuiu a população de botos, o que eu pessoalmente não acredito, porque pra mim, nossa, tem muito bicho mesmo, assim. Mas exatamente os critérios que a IUCN usa eu não sei, tá? Que ela usou pra recategorizar. Não, é porque eu não sei normalmente, assim, uma espécie pode ser considerada ameaçada de extinção simplesmente pelo fato dela ter uma distribuição geográfica muito restrita. Sim. Ou seja, não é um problema associado necessariamente a fatores antrópicos. Sim. Tem espécies que acabam de ser descritas e já entram como ameaçadas, mesmo causa da que o hábitat não é que ocorre num lugar muito pequeno. Mas Sim. é porque ocorre num lugar muito pequeno. Inclusive, isso tem um trabalho, né, Dai? Que acho que, se eu não me engano, em 2014, quando eu fiz a viagem do Araguaia, eu avistei alguns botos também. E aí tem um trabalho de 2014 que eles redescrevem a espécie, achando que é Inia araguaense, colocando como Inia araguaensis. Então seria bem esse caso que você falou, só que seria uma população já bem menor, já ia entrar como ameaçada de extinção, entendeu? Então, baseado nisso que o Thierry falou agora, é legal também lembrar que essa espécie que a gente trabalha lá é uma das... alguns grupos acreditam que existem subespécies, outros já encaram como espécies, mas hoje a gente teria, então, em se tratando de subespécie, 4, que é a Inia geofrensis, que ocorre na bacia amazônica, a Inia humboldtiana, que ocorre na Venezuela, a boliviensis, que ocorre na Bolívia, e a araguaiensis, que ocorre na bacia do Araguaia-Tocantins. Então essas seriam as... E essa foi a última, a araguaiense foi a última que foi, né, a partir de critérios genéticos, que foi separada em subespécie ou espécie, aí depende de quem tá tratando. Alguma coisinha morfológica. Pouca coisa, Bem pouca... Daí só pra elucidar rapidamente, uma aula básica rapidona de categorias de ameaça, segundo a IUCN, ela tem 7 categorias. A menor delas, a nível de menor ameaça, é o less concern, né? Não preocupante. Não preocupante, era isso que eu queria lembrar. Traduzir assim. Depois tem near threatened, que é quase ameaçada. Baixo risco. Pode ser. Subindo para os níveis de ameaça mais elevados, a gente tem vulnerável, que é vulnerável, é em perigo, criticamente ameaçada, extinta na natureza, no ambiente selvagem e extinta. Fora dessas categorias, a gente ainda tem deficiente de dados, que é quando a gente não tem dados científicos suficientes para conseguir pegar os parâmetros que a IUCN determina para classificar uma dada espécie em alguma dessas categorias. Eu ia perguntar um pouco sobre, já que a gente entrou no assunto de biologia dos bichos, a gente falou até um pouco sobre isso, queria saber um pouco sobre evolução desses bichos, porque tem cetáceos, mamíferos aquáticos em outros lugares que estão na água doce também, ou eles são só exclusivamente marinhos e só na Amazônia que eles estão na água doce, sabe? Pô, mas você tá se achando, né? Tem
golfinho de rio na Índia, tem golfinho de rio na Ásia. Eles não são aparentados. A princípio, assim, a família Inidia, ela é bem diferente que a família do Inia geoffrensis, né? O Sotalia é muito aparentado, Sotalia fluviatilis é aparentado Sotalia guianensis, né? Até pouco tempo, sei lá, 8 anos, 10 anos atrás, eles eram considerados a mesma espécie. E aí, inclusive, trabalhos de uma colega nossa aqui, que foi orientada do Paulo Simões Lopes também, que trabalhou lá na Amazônia, trabalhou com a genética desses bichos e foi um dos trabalhos, assim, principais para separar as duas espécies. Eles têm adaptações fisiológicas leves, diferentes, isso em termos de Sotalia, e genéticas também. E aí isso caracterizou a separação das duas espécies. Mas a princípio essa é uma espécie que era oceânica e que invadiu o ambiente, não invadiu, mas enfim, que foi, né, ocupando esse ambiente. Quando a bacia amazônica começou, o rio Amazonas começou a correr do lado de lá com o surgimento dos Andes, né? E aí isso durante um tempo formou uma grande bacia que corria meio paralelo aos Andes e desaguava no Caribe, né? Só que era uma bacia hidrográfica gigantesca, muito maior do que é hoje. E era meio que quase como um estuário gigante, assim. E aí tem as hipóteses de que esses bichos evoluíram exatamente nessa época em que tinha uma ligação muito grande da água doce e água salgada ali, aquele estuário gigante, que isso aí foi fechando ao longo do tempo e que esses bichos permaneceram ali. Pelo menos não, com certeza. Eu acho que os golfinhos de rio, todos eles derivam de oceano. Né? Em algum momento eles foram adaptando as condições e, né, foram ocupando o espaço que estava ali sem uso, a princípio, né? Então, sim, essa é a derivação. Inclusive, curiosidades, assim, o melão do Inia é muito similar ao da cachalote. Então, existem estudos, inclusive, trabalhando com relação a isso. O espermacete, a composição é basicamente a mesma. Então, você imagina a cachalote, que é um bicho gigante, oceânico demais, bicho, né, passa muito tempo no fundo, né? É um bicho super adaptado, assim, a ambientes de profundidade e muito similar em vários aspectos fisiológicos, não é só esse, ao Inia. Então, evolutivamente é uma discussão muito grande, assim, vários grupos de cetáceos têm essa discussão, porque não se sabe quem derivou de quem, em que momento a galerinha foi se separando, né, e ocupando outros espaços. A filogenia é bem complicadinha, assim. Então, rolou sim, né, essa derivação sempre vem do oceano para as águas internas, mas é isso, assim, ainda é bastante discutido. A família Inidae, ela é bem misteriosa, digamos assim. Legal. Aulinha, então, agora vamos pegar então esse esquema de como que você fez então essa estimativa populacional lá dos botos. A gente usa um método chamado distance para fazer a estimativa populacional dos botos, e aí entrando já na parte mais que eu acho que é a que interessa mais, que é a dos drones. Drone. A gente fez uma parceria com a WWF Brasil e a gente conseguiu um financiamento bacana para fazer 2 expedições. Uma de testes para a gente saber e pensar como que a gente ia fazer o uso desses drones como estimativa populacional, né, dos botos, e outra aí para aplicar mesmo, né? Então, uma foi em agosto, a gente fez 2 dias no Lago Tefé mesmo, que é ali pertinho de casa, para fazer os testes iniciais, ver quantos metros de altura a gente ia usar, e brincar de pilotar mesmo. Aí tem o Marcelo Oliveira, que é da WWF, que é um querido que ensinou a gente, eu e o André, que é lá do nosso grupo também, a pilotar os drones, pra gente ir pra essa expedição já com 3 pilotos pra conseguir dar conta do recado, né? Eles acompanhar. Já usavam anteriormente drone pra outras coisas, pra pesquisa, mas não com boto. Então não era um projeto piloto, apesar de terem vários pilotos? Ai, gente, eu tirei demais. Ai, se fosse solteiro. Ui. Vamos lá. Mas é isso, aí a expedição valendo mesmo foi agora em novembro, entre 14 e 22.
E a gente utilizou então dois drones na verdade, um Phantom 3 e um Phantom 4, com as câmeras da própria DJI. E a gente fez, ao invés de fotos, filmagens mesmo. Filmagens. Aí a gente padronizou filmagens de 10 minutos, enquanto existia uma equipe fazendo a amostragem tradicional do distance no barco, a outra equipe, que éramos nós, estávamos fazendo com drones. A tradicional, com binóculo, observando? A tradicional tirando foto. Com binóculo também, mas o binóculo só auxilia. São observadores, 3 na proa e 2 na popa, com anotadores trabalhando em conjunto com esses observadores e coletando os dados. Sim. Dentro daquele período. Estima a distância que tu viu o bicho. Exato, a gente trabalha com transecto em banda, isso, que é na beira da margem, o barco anda a 100 metros da margem, e aí a gente faz 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, né, na linha do barco. No tradicional não tentava identificar... Tentava. No tradicional a gente... só no visual. A gente identifica na maior parte das vezes. Assim, é raro a gente não identificar um bicho. Identifica a espécie, mas não o indivíduo. Então, tô falando do indivíduo. Não há identificação individual no distance. Como. Não tem como. É identificação específica. Mas no drone com a imagem dá pra tentar identificar o individual, não. É só pra... A princípio, assim... A ideia inicial não é usar para fotoidentificação, é usar como ferramenta pro distance. Só pro distance. Só pro distance. Então você não conseguiria saber se tá contando o mesmo indivíduo 2 vezes. Não, mas como a gente tá em movimento, essa é uma das premissas do distance também. Que você, a princípio, acredita que você não tá contando o mesmo indivíduo 2 vezes. Mas como é uma amostragem, tu tem um erro daquela amostragem. Então a gente não tem problema com relação a isso. Que eu achava que tava usando também pra tentar identificar... Não, por enquanto não. Fotoidentificação. Talvez seja algo pro futuro que a gente pretende fazer com Foto ID. Mas a princípio é usando a ferramenta distance mesmo. Mas seria então até uma vantagem do método com drone, uma vez que vai estar gravado, você consegue ir pra frente, pra trás, dar uma reolhadinha e evitar contar o mesmo indivíduo, né? Exatamente, mas a nossa intenção não é ter que perder o tempo com os vídeos. A nossa intenção, a gente está trabalhando em parceria com um pesquisador, o Sergi, e ele ele vai, né, a gente espera, que com alguns vídeos que a gente fez nessa última expedição, ele consiga desenvolver um algoritmo que vai identificar o boto na imagem. Então a gente não vai precisar ver os vídeos. Roda o vídeo. Só vai rodar o vídeo e o programa vai identificar. Parece uma manchinha. A nossa dificuldade, aí entra a pergunta do Thierry, o alcance da câmera que a gente tem nesse momento, que é a câmera da DJI, que não é tão boa para o nosso trabalho, e a altura que a gente tá usando. Hoje a gente pilota a 20 metros de altura. É mais ou menos um pouquinho acima da altura onde a gente está no barco, né? Então ele vai seguindo a velocidade constante, mais ou menos constante do barco, que é 10 km por hora, que é a utilizada para amostragem, né, normal, assim. E aí é isso que a gente quer, assim, que ninguém precisa ver vídeo. Nesse momento a gente tá assistindo os vídeos, claro, porque a gente precisa mandar o maior número de vídeos, de takes para ele possível, para ele conseguir trabalhar em cima desse algoritmo. Mas a tendência futura é que a gente não precise mais assistir os vídeos. Então, o que a gente vai precisar também, provavelmente, que foi uma das coisas que a gente observou nessa expedição, é que a gente precisa de uma câmera melhor pro drone. Uma câmera que consiga agregar mais, alcance mais, né, o espaço que a gente precisa ver. Que a gente, por enquanto, está trabalhando com uma banda só, que é a banda entre o barco e a margem. Mas no futuro a gente quer substituir todo o gasto de uma expedição, que não é pouco, para um drone com 2 pessoas numa voadeira. E um programa trabalhando pra gente. Tipo, você tá voando pra baixo, a câmera olha pra baixo. Não, agora ela não tá olhando pra baixo. Porque agora a gente tá... A intenção do trabalho nesse momento, dessa nossa primeira expedição, foi comparar a detectabilidade entre os observadores e a imagem humanos e a imagem do drone. Então a gente não tá trabalhando com uma câmera angulada 90 graus, a gente tá trabalhando com ela a 45. É esse alcance que a gente quer aumentar. Esse é o primeiro momento. Esse trabalho não é um trabalho que acaba agora, né? Porque o bicho vai aparecer muito no fundo. E aí a gente não sabe que espécie é. Porque o observador sabe. O observador tem a manha até de como o bicho vai levantar. Isso é uma manha que a gente vai pegando ao longo do tempo. Mas o drone não tem essa manha. E a pessoa e o programa, muito menos. Ele vai ter que ser muito bem treinado para conseguir identificar a espécie. Sim. E pra gente não vale a pena que ele só identifique o boto. A gente precisa saber qual boto que é, se é sotalha ou se é ínea, senão a gente não pode trabalhar com estimativa populacional, né, das duas espécies. A gente não tem dado nenhum, na verdade. Então é mais nesse aspecto. A partir do momento que a gente substitui totalmente a expedição pelo drone, aí é outra história. Aí talvez a câmera da DJI seja suficiente pra gente. Daí, será que talvez não seja um caso mais do que técnico, talvez de adaptar o método também, porque tu tá baseando um método com certeza. Feito com o olho humano com a câmera. Talvez o que teria que fazer seria mais transectos com uma
amplitude menor, né? Com uma largura menor. Com certeza. A intenção é fugir do distance depois. É trabalhar com outro método que a gente vai desenvolver. Mais barato, você pode fazer muito mais amostragem. Você pode fazer o que você quiser. Pensando o que existe de câmera no mercado, não só em drone. 4K é quase o limite máximo de definição, né? Tem câmeras mais definição que isso tem. Não chega a ter câmeras pequenas hoje em dia que você consiga, de 8K, por exemplo, que consiga colocar no drone. Mas deve ter umas câmeras 8K por aí. Uma câmera 4K, você consegue ter uma mega definição para puxar uma coisa que está longe. Só que tem que pegar e cropar aquela imagem que está longe e daí ampliar aquilo que tem a ver. Agora, talvez isso, fazendo um programa, talvez seja tecnologicamente impossível. Impossível, né? Pois é, esse é o nosso problema. Porque se alguém fosse assistir as imagens e trabalhar com programas de edições de imagens, seria possível. Mas como é um programa, ele não vai fazer isso. Então o que a gente precisa é de uma... Assim, a gente não precisa de um mega alcance. A gente precisa de um alcance assim, ó, de 200 metros, 100 metros. Na real, de 100 a 200 metros. Automatizar, mas daria tanta engembração no Exatamente. programa, que não vale a pena. Não vale a pena programar isso tudo para fazer automático. É o que eu digo assim. Ia demorar muito mais também para processar a imagem. O que tá perto, né? Agora o que tá longe pode ficar perto também. Sim. E tu não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não. Tu não tem como ter uma lente que ela é wide e tele ao mesmo tempo. Claro. Exatamente. Eu acho que talvez bem isso que o Tiago falou, de repente um 90 graus seja o ideal para fazer esse Então, tipo de isso. Realmente no de transição. porque aí tá indo e o que aparece aqui Exatamente. embaixo, beleza, Vamos adaptar duas câmeras multicam. Tem. Você falou, né? Essa é a outra história. Essa é a outra história. A gente trabalhar... Não, é um só. Só que você tem a confirmação. Exatamente. Você tá aqui com a câmera da frente e essa é a principal. A de trás vai só confirmar. O que tu não viu aqui, tu vai ver aqui. Então, gente, agora chegando para essa segunda parte do programa agora, então, a gente vai conversar um pouco sobre o filme, né, Chuck? O cineasta agora, Edson Chuck, é isso? Pois é, a primeira vez que a gente vai estrear um filme num podcast. Exatamente. Sensacional, hein? Pela primeira vez no podcast, o Último Tubarão, né? Cinemicado, primeira vez na televisão, não. Mas pela primeira vez no podcast. Inédito. Pela primeira vez na televisão brasileira. A não ser que esse programa você esteja escutando em 2028, aí já não vai ser pela primeira vez, porque o filme vai estar pronto já. Pra ela vai ser pela primeira vez. Mas não, se ela já viu o filme. Já viu como... E veio ver o filme, veio escutar o podcast porque já viu o filme. Essa é uma pergunta importante, né? O quê? Você está ouvindo o podcast porque você assistiu o filme? Ou você está assistindo o filme porque você ouviu o podcast? Essa é uma boa. Uou! Sensacional. Averiguado. E aí a gente vai falar então que filme é esse, Chuck? Vamos falar de como tudo começou, né? Primeiramente, dizer que é uma satisfação inenarrável, né? Quase sexual, estar aqui como entrevistado mais uma vez, né? Foi o piloto. Né? Foi piloto. Já falamos de piloto hoje também, né? De pilotas. O piloto de Pelotas, exatamente. Então, o filme, né? Como tudo começou, né? A gente tá produzindo mídia, né? Então a gente tá cada vez... A gente tem projetos paralelos, projetos parceiros, tem a Explora, tem o Nicho. E a gente tá cada vez mais se dedicando a produzir conteúdo de mídias ambientais, independentemente do formato. E com toda essa minha relação e proximidade com cada vez mais com audiovisual e trabalhando com biologia marinha, a gente teve essa vontade de dar mais visibilidade para temáticas que a gente sempre achou importantes. Entre elas, uma temática que está cada vez mais em voga, que é a decadência, né, o fim das grandes populações de tubarões de maneira geral no mundo. Daí, como a gente mora aqui em Floripa, sul do Brasil, a gente tem um caso muito emblemático, que é o tubarão mangona, que é uma espécie de tubarão que, se a gente voltasse lá para a década de 60, 70, era muito abundante no litoral de Santa Catarina. De maneira geral, no litoral sul e sudeste do Brasil. Tinha determinadas épocas do ano e alguns locais da região que, se você colocasse o rosto na água, se você voltasse no tempo, colocasse sua máscarazinha no rosto e colocasse o rosto na água, muito provavelmente você ia ver um tubarão mangona. Hoje, isso é praticamente impossível. A gente já
praticamente não tem mais tubarão-mangona no sul e sudeste do Brasil. E a gente resolveu querer usar essa história e contar essa história. Então, usando uma ferramenta de vídeo para falar um pouco de conservação e relatar uma história do passado para que ela não se perca, né, ao longo das futuras gerações. E quem sabe a gente até consiga usar isso para tocar um pouco as novas populações, para deixar a problemática na boca do povo e criar esse olhar mais conservacionista para o ambiente marinho. Acho que o importante sempre dessas questões é levantar a discussão, né? Esse é o grande lance que tanto a gente quanto como podcast a gente tenta fazer isso. Os documentários, eles funcionam para isso, né? Para levantar a questão, trazer à tona para a discussão, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir tentar chegar a uma solução pensando na sociedade. Trazer a tuna? Trazer a tuna, é. Pescar primeiro. No caso, a tuna é outro problema também que, quem sabe... Que a gente não vai tratar no filme. Isso, a gente vai tratar só tubarão, mas é outra coisa. Esse filme ainda não, pelo menos. Olha, mas nós somos biólogos, então eu não dou o fim na espécie, tá? Nossa, que... E este foi mais uma piada tosca do Tiri. Piada tosca de só o tio aqui. É pra ver ou é pra comer? Eu fiquei curioso, Chuck. Então, já que a gente hoje em dia não consegue mais ver os tubarões, qual vai ser a abordagem então desse documentário, desse filme? Eu quero... o meu grande desafio nesse filme, na verdade, primeiro, enquanto formato, é tentar tirar um pouco aquele aspecto quadradão de documentários. Então eu tô tentando fugir um pouco disso. Quero deixar ele o mais poético possível, mais atraente possível. Mas enfim, é um documentário e o objetivo inicial é que seja um longa-metragem. Então, já que uma vez que a gente não consegue mais encontrar esse tubarão. Então, tem 3 frentes principais que eu separaria pensando no filme, na ideia do filme como um todo. A primeira frente é resgatar o conhecimento popular de quem viveu naquela época. Então, quem viu o ambiente marinho mudar, quem de fato estava com o rosto na água lá na década de 50, 60, 70, no mês de 80. Então, ir atrás de pescadores, de mergulhadores mais antigos que mergulhavam naquela época, pescavam naquela época. Exatamente. Tinham contato diretamente com o bicho. Exatamente. Isso é interessante porque daqui a um tempo não poderemos mais resgatar isso, né? Exatamente. Quem que vai entrevistá-lo? Então... A ideia é exatamente essa. Então essa parte do projeto já está acontecendo. A gente está indo atrás das colônias de pescadores e procurando os pescadores mais antigos, né? Tem essa visão mais antiga do ambiente marinho e gravando entrevistas com esses pescadores. Inclusive, a gente, né, nessa linha que o Tiri comentou, a gente gravou uma entrevista com um pescador aqui em Florianópolis, que ele é o último pescador de Florianópolis que pescou baleia. Nossa. Então, a gente não estava conversando sobre pesca de baleia, mas a gente tem agora um registro gravado com uma pessoa que já está... Tem uma certa experiência no assunto. Exatamente, que algum dia esse conhecimento vai parar de ser passado à frente, mas agora a gente já tem um registro para sempre, né? Só por uma dúvida, era armação, matadeira? Armação. Então essa é a primeira frente, resgatar esse conhecimento histórico de pessoas que viveram nessa época e que ainda estão vivas para contar as histórias das suas experiências. A segunda frente do vídeo, que é uma frente com caráter mais exploratório, é tentar voltar nos ambientes no sul e sudeste do Brasil, onde os últimos tubarões-mangonas foram vistos ou registrados. Tem alguns locais que de vez em quando cai um tubarão ou outro numa rede de espera, um tubarão-mangona ou outro é pescado. Então é uma cena, é um encontro muito raro. Mas a gente quer voltar nesses ambientes, não só para tentar encontrar esses tubarões, né, talvez dar sorte de encontrar, eventualmente acontece em alguns locais, muito raramente, mas também para mostrar como é esse ambiente hoje. Como que é esse ambiente que um dia teve tubarão e agora não tem mais? Será que a gente tem os mesmos peixes? Será que não? Né? Será que é um efeito sistêmico de mudança de toda essa comunidade marinha? Então a gente quer mostrar como que é esse ambiente sem tubarão. E daí, com esse pensamento, a gente entra no que eu chamo da terceira grande parte do filme, que é mostrar hoje como que são ambientes muito parecidos, que ainda tem grandes populações da mesma espécie de tubarão que a gente tinha no Brasil no passado. Então tem 3 lugares do mundo, que é na Carolina do Norte nos Estados Unidos, na África do Sul e na costa leste da Austrália, onde a gente tem ambientes, ecossistemas muito parecidos com os costões rochosos do sul e sudeste do Brasil, e que nesses lugares a gente ainda tem grandes populações de tubarão-mangona. Então a gente pretende ir para a África do Sul e para a Austrália, filmar esses ambientes e fazer esse paralelo. Olha como é o ambiente no Brasil hoje sem tubarão.
Olha como que é esse ambiente na África do Sul e na Austrália com o tubarão. Olha como essas comunidades desses locais hoje em dia lucram muito com turismo de mergulho, com uma infinidade de pessoas que vão nesses locais para ter essa experiência de ver esse grande animal selvagem no seu ambiente natural. E o quanto a gente perdeu não só ambientalmente, quanto economicamente também, por não ter mais essas populações no Brasil. Eu quero saber de ti qual que é o teu... Eu tenho uma pergunta composta pra te fazer. Qual que é o teu objetivo pessoal, no primeiro lugar, assim, e depois profissional com esse filme? Bom, qual que é meu objetivo pessoal / profissional? Meu primeiro objetivo, eles são misturados, na verdade, assim. Tem um grande anseio da minha vida, na verdade, que é tentar deixar a ciência menos careta. Tentar aproximar mais o que a gente produz ou o que a gente pensa dentro das universidades da população de maneira geral. E esse é meio que um norte da minha vida, tentar fazer esse link, de alguma forma contribuir com esse elo que ainda não é tão firme, que liga o conhecimento acadêmico, o conhecimento gerado nas universidades da sociedade. Complementando, eu acho que pessoalmente acho que a gente pode fazer isso até no modo como a gente escreve os nossos artigos científicos, que são chatos pra caralho. Com certeza. Eu sempre tento escrever de um jeito mais atrativo. Totalmente de acordo. Científico. Você pega um artigo que é mal escrito, cara, é muito ruim de ler, velho. Você não consegue. É chato. Já chega pelo título que tem 8 linhas, né? Um título mal. Aí a parada não anda, vai meio passo de tartaruga, muito careta, né? E isso eu acho que reflete. Não, essa parte careta do próprio texto científico, eu acho que reflete também nesse link, que aí, como a parada é muito careta, nessa nossa busca por coisas muito difícil mais... de fazer a migração para o público em geral. Se for menos careta, já o modo como o cientista escreve aquilo que ele pesquisa, com certeza, já fica muito mais fácil para ele mesmo transmitir para os outros ou para alguém que venha fazer essa transição de um meio para o outro, né? Isso eu acho que é o que a gente tenta fazer e tal. E tem casos de sucesso, né? Tem, muito. Então, né, respondendo a pergunta da Dai, essa primeira relação pessoal é isso. É mais um instrumento, mais um projeto que agrega esse meu jeito de olhar a ciência, meu jeito de querer fazer alguma coisa um pouco diferente na ciência, para tentar tocar um pouco a sociedade de maneira geral, para tentar mostrar. E nesse caso específico, do ambiente marinho, por ter toda essa minha relação de indivíduo com o mar ao longo de toda a minha vida, formação individual, formação pessoal, tentar mostrar que o mar é algo além de uma grande planície azul, né? Que não é só a gente que tem esse super vínculo com o mar, que é tocado por ele, que acha que ele tem que ser preservado, mas que todo mundo tinha que ter essa chance, a possibilidade de poder olhar para dentro d'água, colocar uma máscara no rosto e ver um ambiente o mais próximo, o mais do natural possível, o mais preservado possível, né? Porque é muito fácil a gente no ambiente terrestre, a gente observa isso muito fácil, né? É muito evidente quando tu tem uma floresta, alguém derruba uma floresta, tu vive na terra, tu vê que ali tinha uma floresta incrível e de repente não tem mais uma floresta. No mar não, no mar passa completamente despercebido para a grande maioria da população. Então, você não consegue enxergar aquele 1 quilômetro de arrasto que matou toda a fauna e flora do Bento Marinho, né? Do meu ponto de vista, quanto mais material, seja lá o que for, que seja mostrado no maior número possível de mídias e estratégias visuais, mais a gente vai conseguir aproximar o mundo dessa cultura marítima, né? De ter esse carinho, esse zelo pelo ambiente marinho. Do ponto de vista profissional, é mais um degrau, né? Caminha paralelamente com o pessoal, mas é mais um degrau dessa minha tentativa de fazer, de transformar essa tradução da linguagem acadêmica para a linguagem social, de fazer o que eu chamo de mídia ambiental como profissão. Então, a gente reclama que ninguém faz, ou só faz academia, ou só faz assuntos ambientais superficiais demais, e quero mostrar que dá para levar isso profissionalmente. Então, profissionalmente, é mais um degrau para um portfólio de N trabalhos para ajudar a construir um projeto eterno, eu espero que dê certo, que é a Explora Mídias Ambientais, que é um centralizador, na verdade, um coletivo de iniciativas de mídia de meio ambiente. Então, a linguagem não importa, pode ser qualquer uma,
mas o objetivo final é sempre o mesmo. É transformar a natureza, a ciência, a conservação na linguagem mais palatável possível para atingir nichos específicos. Isso. Tá, e aproveitando essa tua resposta, então, sobre o profissional, eu tenho uma outra pergunta mais relacionada ao documentário mesmo. O que tu espera em termos de repercussão de um comentário nesse estilo? Eu posso ser super ambicioso. Óbvio. Eu quero que ele seja o Blackfish dos tubarões. Blackfish é um filme de orca que foi feito mostrando o impacto... Lindo. O impacto do... Lindo mesmo. De manter, né, espécies de orca em cativeiro, né, tentando tocar um pouco nesse lado para parar com essa exploração de animais super inteligentes, que são capturados no ambiente selvagem, e que deu uma boa repercussão mundial, né? Ele foi além de tocar as pessoas que já têm afinidade com o assunto. E é isso que eu quero que ele se dissemine pelos 4 cantos do mundo e pirateie à vontade. Copiem o vídeo, passem para seus amigos, não me importo não. O meu objetivo é tocar as pessoas e não ganhar dinheiro com isso. Uma última perguntinha. Aí eu não pergunto mais, eu prometo. Qual que é a previsão de término do documentário? Se é que existe uma, assim, só pra gente ter uma ideia de quanto tempo isso vai durar. Fases. A gente tá nesse momento, a gente já tem toda a ideia concebida, a gente tem alguns parceiros, a gente já tá começando algumas captações de imagem. Só que nesse momento, a gente está durante a nossa campanha de financiamento coletivo. Então é um filme que a intenção é ser 100% financiado com financiamento coletivo. A partir do momento que a gente conseguir captar todo o recurso para executar todas as etapas do filme, eu tô me dando um prazo de 3 anos para que eu e todo mundo que for se envolvendo ao longo do projeto conseguir ter o lançamento oficial do vídeo. O filme finalizado. Eu espero que eu consiga terminar antes, mas acho que 3 anos é um prazo factível, então a gente espera que em 2020, pelo menos, a gente esteja lançando o último Tubarão. Massa. Acho que tem um ponto aí que você falou, pirateia à vontade, mas na verdade, uma vez que se você torná-lo ele deixa de ser disponível, ele deixa de ser pirata, na verdade, né? Então, acho que essa é a ideia, assim, só para compartilhem à vontade. Compartilhem à vontade, exatamente, porque assim, o piratear está muito associado a uma ação criminosa, mas a sua ideia é disponibilizar isso publicamente e que isso seja compartilhado, certo? Exatamente. A minha ideia, então, para o filme, né, claro, essa ideia vai ser muito mais amadurecida quando a gente chegar em fases mais avançadas do filme, com material, não dá para pensar em tudo ao mesmo tempo o tempo inteiro. Mas a minha ideia é justamente que ele seja o mais acessível possível. Eu quero que ele chegue no maior canto de pessoas possível. Evidentemente, no começo, a gente primeiro manda o filme para festivais, a gente faz exibições públicas abertas e vai indo atrás de plataformas e meios de que pessoas possam compartilhar e disseminar o vídeo. A ideia é que ele seja gratuito, sem dúvida, mas, por exemplo, se uma pessoa quiser ter um DVD personalizado do vídeo, ela pode comprar esse material e a ideia é que 100% do dinheiro arrecadado seja usado para o filme ou projetos de mídia ambiental, né, derivados aí do coletivo Explora Mídias Ambientais. A gente falou bastante aqui do filme, sobre o Mangona e tal, mas quem que é esse tubarão Mangona aí? Porque a maioria da galera aqui não tem nem ideia, não aqui entre nós, mas que tá ouvindo o podcast, não tem nem ideia de qual é esse tubarão Mangona, quem que é, até porque ele não existe aí na costa aí pra gente ver. Mas fala um pouco da espécie, quem é esse tubarão Mangona aí, que a gente vai vai falar aqui agora e vai ter um filme daqui a pouco pra galera poder efetivamente enxergar ele na tela. O tubarão Mangona, ele é um tubarão, né? Quando a gente estiver no ambiente marinho. Quando a gente tá comendo, ele é um cação, né? Então, mas ele é um tubarão de médio grande porte, né? Que a gente tem seus 2,5 metros, 3 metros de comprimento. E ele era bastante abundante no sul e sudeste do Brasil. É um tubarão que forrageia, que procura alimento na areia, assim, é um tubarão que não é absolutamente nada agressivo, embora ele tenha muita cara de mal, com os dentinhos que saem pra fora da boca, assim. É um animal que na primeira impressão, assim, pode até dar medo, mas é um bobalhão. Um tubarão. É um tubarão.
E esse tubarão, ele foi muito pescado, né? O cação-mangona foi muito pescado, porque sempre foi uma pesca relativamente fácil, porque era um bicho muito abundante, e uma carne muito apreciada. Então, inclusive é um relato que eu ouço muito, que não tem moqueca de cação igual ao do tubarão-mangona. Não tem mesmo, não tem mais tubarão, já pescou tudo, né? Falou, manezinho, agora, Ô, meu querido. Mas é esse tubarão, esse é o tubarão. Carcarias taurus é o nome científico dele. E quando se fala em tubarão... A gente põe uma fotinho no post pra galera dar uma olhada. Carcarias. E, obviamente, quando se fala em tubarão, né, o público em geral pensa, logo vem aqueles ataques e tudo mais, né, e associa o tubarão com perigo. No caso dessa espécie, como é que são os registros de ataque, como é que é? Você já falou que é uma espécie pouco agressiva, mas bom, já tiveram registros? Eu tenho uma pergunta curiosa, assim, na verdade, porque tem casos curiosos, né? O tubarão-mangona é uma espécie que não é agressiva, né? Como eu comentei. Então, não vou dizer que não existe registro de ataque. Existem quase registros de ataque. Tem um registro no Rio Grande do Sul que teve um surfista que teve um arranhão no pé, e que algumas pessoas associam esse arranhão no pé como um possível investida de um tubarão-mangona, mas é um bicho que come no fundo. Suspeito. Então é um bicho que ele não sobe, que ele não tem esse comportamento agressivo de ir pra cima morder coisas. Não houve provas. Né? E o segundo registro, que é o mais engraçado de todos, que aconteceu esse ano, começo desse ano, em Santa Catarina. Esse ano, 2016. Esse ano, 2016. Do ano passado, 2016. Por que é tão engraçado assim? Tá falando de peixe palhaço agora? Não, mas é engraçado porque na verdade... Começo desse ano amanhã, tá ligado? Porque é um caso até relativamente grave, assim, porque a pessoa teve vários pontos na cabeça, assim, né? Só que eu vou falar que ela foi mordida por um tubarão. Na verdade, praticamente ela deu uma cabeçada no tubarão-mangona. Ela estava mergulhando numa praia com uma visibilidade muito reduzida e ela mergulhou e tomou a mordida de tubarão na cabeça. Foi associada com tubarão-mangona. Num lugar onde quase não tem registro de tubarão. Eventualmente algum pescador pesca com mangona, mas especialistas em tubarão viram um padrão de mordida que dá para associar com o padrão dos dentes e deduziram que era o tubarão-mangona. Mas assim, é o acaso do acaso do acaso do acaso. Assim, a chance é tão grande quanto um asteroide cair exatamente em cima da sua cama, na sua casa e matar só você. Provavelmente o asteroide seja mais fácil do que Provavelmente. o ataque do tubarão-mangona. Então, não dá pra chamar de um ataque, né? Provavelmente a pessoa mergulhou ali na água suja, deu uma cabeçada no tubarão, e o tubarão virou e fez tomou um cagaço e deu uma arranhada. Mas uma arranhada de um tubarão. Fez um eita porra, só que aí, né? Pode crer. Curioso. Mas é interessante uma coisa que você falou até, né? A gente não vê mais esses bichos quando a gente mergulha aqui, né? Eu também mergulho aqui bastante contigo, mas eventualmente os pescadores pegam em rede esse tubarão, ou seja, ele ainda, em alguns casos, a gente sabe que ele tá por aí. Exatamente, é um bicho que ainda existe, não teve as suas populações completamente extintas. A gente não mergulha em todos os lugares, tem lugares com visibilidade reduzida, a gente não mergulha, se mergulhasse talvez não encontrasse o bicho. É um bicho que provavelmente hoje em dia já tem um comportamento muito mais defensivo, então possivelmente alguns mangonas já devem ter me visto mergulhando e eu não vi eles, né? Fugiram na presença de humano na água e hoje em dia tem as suas populações muito reduzidas, mas eles ainda continuam fazendo as migrações reprodutivas na mesma época que antes, reproduzem muito pouco, né? De maneira geral, só um filhote sobrevive a cada gestação de tubarão-mangona, porque ele é uma espécie que tem predação intrauterina, então o filhote mais forte come os irmãozinhos dentro do útero do tubarão e quando só libera um filhote, demora para crescer. Então, provavelmente as fêmeas os animais que são mortos, pescados hoje em dia são quase sempre fêmeas, nos seus momentos reprodutivos. A gente conhece na ecologia como os K-estrategistas. Você conversa com os pescadores, não sei o quanto você já conversou, mas eles pescam, existem alguns que devolvem ou pesca, come, mata e come? Já tem essa consciência de tá acabando, preciso devolver? Na verdade não. O que acontece
com várias artes de pesca de maneira geral é que várias artes de pesca elas são muito pouco seletivas. É difícil você pescar com foco em uma única espécie. Então, hoje em dia, os tubarões mangona que são pescados, de maneira geral, são indivíduos que se enrolaram numa rede de espera que estava no ambiente para pescar outros peixes. O foco não era pescar tubarão mangona, mas daí o indivíduo se enrolou numa rede, ficou preso numa rede, e quando o pescador ele vai até a rede para recolher a rede, ver que peixe pescou, encontra o tubarão já morto. Então, já está morto de qualquer maneira, leva para casa e come. Então, como a gente estava falando aqui, o filme vai ser feito sobre o tubarão mangona, que a gente acabou de conversar sobre ele, e ele vai ser feito a partir de um financiamento coletivo que vocês vão achar link no site, link na página do Explora, né? No post desse programa, para começar o financiamento coletivo, para financiar, então, principalmente as viagens, né, que estão programadas para ser feitas para os mergulhos, para poder fazer as filmagens. Então, como é que vai funcionar essa ideia do financiamento coletivo quando a galera entrar lá no site para ver o videozinho de apresentação, né, que inclusive eu legendei ali, tá bem legal. Como é que vai funcionar essa história do financiamento coletivo a partir de agora? Porque agora vocês já têm a concepção toda pronta e agora a gente vai para uma parte de conseguir os recursos para botar aquele planejamento em prática. Então é basicamente isso que o Montanha falou. O filme ele está sendo feito no orçamento mais enxuto possível para que ele seja factível, e os gastos basicamente é deslocamento, mergulho, deslocamento dos pontos de mergulho, deslocamento dos locais de filmagem, basicamente. E como que funciona, como que é essa ideia do financiamento coletivo? A ideia é que as pessoas se toquem por esse assunto e contribuam com aquilo que se sentirem confortáveis, que estiverem dispostos ou que tiverem condições. Então a gente entrando lá no link da nossa página do financiamento coletivo, você pode escolher várias quantias diferentes que você pode optar por doar, e essas quantias estão associadas com recompensas. Então você pode escolher a recompensa que você está disposto, afim, com vontade de receber, e a partir daí fazer a sua doação. Além disso, que é muito importante também, se você não tem... Isso pode ser um tubarão mangona, por exemplo? Não. Não adianta. Mas pode ser um tubarão mangona para colocar como fundo de tela, para colocar como um mural na sua casa. É, tubarão não sei mal, mangona, se quiser a gente Tem uma mangona diretamente do cerrado. Tem o tubarão mangona, mas tem a mangona tubarão? Que olha. E temos a mangona rosa aqui também. Bom, sem me dar de brinde. Se a pessoa não tiver nenhuma condição de contribuir com a menor quantia do financiamento coletivo, ela pode pegar o nosso post, pode pegar o nosso link e compartilhar com a sua rede de amigos, com a sua rede profissional, que também já é uma ajuda muito agradecida pela nossa equipe. Compartilhar a mensagem faz aumentar o alcance, o engajamento, o alcance dessa campanha toda é sempre importante. Spread the word. Espalhe a palavra, exatamente. Assim como eu e a Lei estávamos aqui nos comunicando, tem pessoas que se tocam e outras que não, né? Exatamente, tem pessoas que se tocam e outras que não. Eu queria lembrar também que se você, além de contribuir, além de escolher uma recompensa, além de contribuir financeiramente, compartilhar com seus amigos, se você tiver um amigo, um tio, um avô, que puder contribuir com história ou com que quiser agregar ao projeto de uma maneira diferente, mais prática, pode também escrever pra gente, que a gente pode conversar e absorver você, sua ideia, seus contatos ao projeto. Toda ajuda é bem-vinda. Entre no site, o link vai estar no post, lá você vai ter acesso a todas as categorias de recompensa que você pode ter. Ao longo da campanha pode ser que surjam novas categorias, então entre regularmente lá no site, dê uma olhadinha. Se você quiser fazer um upgrade, você faz, não tem problema, né? O site permite isso, eu sei. Então vamos lá, ajude e vamos fazer esse projeto muito bacana virar pra frente. Curta, compartilha, escolha uma recompensa, dê um pouquinho menos, um pouquinho mais. Com a soma de cada um a gente vai conseguir chegar no montante necessário. E muito obrigado. É isso aí.
Montanha, conte para a gente. E o nicho? Vai alagar, vai regredir? O que será o nicho neste novo ano que se inicia? Hoje. Ontem. Amanhã. A gente está publicando esse episódio no dia 2 de janeiro. Dia 2? Claro, porque o primeiro é feriado. Quem trabalha no dia 1º. Eu não vou programar o post pro dia 1º, que vai que o Facebook não trabalha, né? Então... Não é que a sua ressaca não permite. Não, é melhor dia 2. Eu gostei dessa parte. Eu tenho que atualizar o feed manual mesmo, então... Eu gostei dessa parte do nicho alargado. O nicho vai ser alargado, né? O nicho vai ser alargado consideravelmente. Everybody! É isso aí. Mas nos fale mais. Então, a gente teve agora em 2016 esse projeto de podcast que a gente começou a tocar aí, né? Hoje a gente conseguiu juntar aquelas pessoas que estão mais envolvidas com o projeto diretamente, né? Para falar um pouco disso, né? Nossa ideia ao longo desse ano é logo torná-lo um programa quinzenal, ou seja, não só ter mais um episódio por mês, mas a gente ter a cada 15 dias, cada 2 semanas, né? A princípio, segunda-feira sim, na segunda-feira não, um episódio novo do Nicho. Para isso a gente está botando em forma, já com esse programa já, novos formatos, né? A gente tem aqui o formato tradicional do Nicho, que é o de entrevista com alguém sobre algum trabalho que essa pessoa fez, um artigo, uma dissertação, uma tese, né? Que é o nicho normal que a gente vai fazer. Nossa ideia é manter um nicho nesse formato por ano. Por ano? Por ano não. Por ano? O nicho está sendo... Por mês. Tá sendo bem alargado, hein? Ô, queridão. Um episódio desses por mês, né? De entrevista. Então a gente teria, a princípio, 12 entrevistas ao longo do ano, né? Intercalando com o que eu chamei de micronicho, né? Que seria um formato curto, de máximo 20, ou máximo estourando 30 minutos. Seria abordar um tema específico, mas com menos gente, inclusive, 2, no máximo 3 pessoas. Com menos gente. Com menos gente. Pode ser sobre com menos gente, pode ser também, né? Reprodução e tal, pode ser. Seria uma ideia de... Uma rapidinha, exato. Onde a gente falaria um pouco sobre alguns temas, talvez até que os ouvintes tenham dúvidas, mandem pra gente. Precoce. E que seria uma explicação maior, por exemplo, como a gente conversou com o Alexandre lá, sobre filogenia, por exemplo, a gente poderia fazer um micronicho expandindo um pouco as definições de filogenia, explicando um pouco sobre categorias de ameaças de espécies. Sobre categorias de ameaças de extinção. Categorias de unidade de conservação também, que surgiu hoje, né? Sobre o surgimento de montanhas. Sobre piadas toscas do tio Ri. Haja categoria. Né? Essa seria a ideia do micronicho, né? Ou com notícias também, de repente uma notícia bombástica do mundo da biologia, a gente pode fazer um episódio mais curto para discutir isso também. Eu tenho a sugestão, ao invés de fazer um micronicho das piadas do Tiri, faz o lixo. O microlixo das piadas do Tiri. Das piadas do tio Ri. Adorei. Sensacional, eu vou anotar aqui. Então a gente tem 4 formatos, então. Tá aumentando, gente. Piadas biológicas do tio Ri. E a gente tem um outro formato que eu chamei de meta-nicho, que seria mais ou menos o que a gente fez hoje, em que a gente não abordaria um tema específico, mas mais de um tema, normalmente trazendo mais pessoas para falar sobre um grande tema, mas então a gente teria visões diferentes sobre algum tema. Esse seria um episódio mais longo, né, como é esse hoje que você está ouvindo nesse momento, um episódio um pouco mais longo, que demandaria mais tempo e teria menos ao longo do ano, logicamente, por demandar uma produção um pouco maior e tal, do que os outros dois, o formato de entrevista normal e o micronicho. Então essa seria a nossa ideia. Para isso a gente pede com que você, ouvinte, nos mande suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões, para que a gente possa fazer com que a gente tenha pauta ao longo do ano todo. Suas perguntas, suas contribuições, isso, seu interesse. Essa é a nossa ideia aqui no nicho. E para
Para fechar aqui, falando um pouco sobre como foi 2016 pra gente. A gente começou lá em maio. Montanha, como foi 2016? Boa pergunta, Edson Chuck. 2016 foi um ano muito legal. Foi nele que a gente teve a ideia do nicho, surgiu, a gente gravou o piloto com o Chuck lá em janeiro de 2016. Naquele momento ainda a gente não usava drones. Não usava drones, a gente não usava drones. A gente usava macacos pra espionar as sem pessoas. Drones. Tinha muito padrões, Não tinha muito padrões, não. E aí a gente lança, então, em maio, a gente lança o primeiro episódio lá, com o primeiro piloto com o Chuck, depois o episódio 1 com a Dai, né? E a gente faz todos os outros sem falhar um mês aí ao longo desse período, que é o que a gente se propôs. A gente não ia se propor a aumentar a periodicidade sem ter a estrutura e a dinâmica já para manter a periodicidade no ar. Então a gente teve até agora 7 episódios, é isso, Montanha? Esse é o episódio 8, somando o piloto 9, né? 9 episódios, olha só. Imagina, se em 9 episódios, uma média que começou com 2, já tá com 5, imagina quando tiver 30 episódios. Uau! Vai estar provavelmente Passa as ainda. meta nicho. Meta nicho vai ser... E aí, ao longo desse tempo, a gente teve alguns contatos bacanas de pessoas que colaboraram aí, falaram com a gente pessoalmente, muitos amigos falaram pessoalmente, muitos amigos falaram por Facebook, por e-mail, por aí e tal. Fez muito contato, né, Montanha? Muito contato. Por Tinder também. Por Tinder também, mas enfim. E o nosso primeiro e-mail veio lá em julho, né? Do Michael Cândido, que faz biologia na UF, no Nesp de Bauru, né? E ele pediu a dissertação do Chuck pra mim. Michael Cândido. Ele trabalha com... Ele tá em dúvida ainda, ele quer fazer pesquisa em zoologia ou ecologia, não tá indo muito pra parasitologia ainda, por enquanto, apesar do nome. Mas ele pediu o trabalho do Chuck pra se inspirar, né? E esse foi o nosso primeiro contato, fiquei muito feliz, porque foi logo depois que o primeiro episódio saiu, então a gente já teve o primeiro contato. E o nosso segundo e-mail a gente recebeu agora, nesse mês. Eu tive um contato direto nessa época também. Contatos imediatos de terceiro grau. Um outro aluno de biologia da Unisul, de Tubarão, também entrou em contato, depois de ver o nicho, pra pegar minha dissertação pra fazer um trabalhinho lá na universidade dele. Olha só. Você tinha visto o assunto, era de tubarão. Isso. Foi tubarão? Falou. É coral. Não tem nada a ver com tubarão. Cara, de tubarão, velho. Entendi. E aí o segundo e-mail que veio agora esse mês, 8 meses depois. Né? Foi um contato do professor Fábio Ramos, lá da Ecologia da Universidade Federal de Alfenas. Grande Flávio! Grande Flávio! Que também está produzindo um podcast agora, está começando, não foi a hora ainda. Gostou muito da nossa proposta, do nosso podcast, achou legal. E a gente deseja o maior sucesso possível pro trabalho dele lá, pro podcast que ele está criando, né? Sempre bom a gente ver novos podcasts de ciência surgindo aí, né? É uma coisa que a gente viu também, por incrível que pareça, né, Tia, que a gente até comentou quando a gente começou, de mais várias pessoas do nosso círculo de amizade, sem se conversar, começando a fazer movimentos de divulgação de ciência totalmente independentes ao mesmo tempo, assim, foi muito legal. Ó, estilo e Alfred Russel Wallace, né? Seria isso uma polifilia? Convergência evolutiva. Convergência evolutiva? Ou seria uma homologia profunda? Eu diria que envolve o consciente coletivo novamente. As forças ocultas do universo podcasteiro. Não só podcasteiro. Mas o grande Flávio, se podcast fazes. Sucesso, Flávio! E aí também a gente teve o nosso primeiro contato ever, que foi na página
no Facebook, ainda logo em maio, poucos dias depois que a gente publicou o episódio piloto do Chuck, o Alexandre Júnior, que adorou, disse que já ia virar ouvinte fixo do episódio, então é o nosso ouvinte primordial, digamos assim. Mas não escreveu nenhuma mensagem. Beijo, Alexandre. Manda um e-mail, Alexandre. Comenta o que você achou dos outros episódios aí pra gente. Manda e-mail, manda um beijo. Beijo, Alexandre. Olha só, gente. E eu queria fazer também um agradecimento especial. Obrigado, muito obrigado. Não é pra ti, não se assanhe. Mas é pra quem você conhece. Né? O pessoal lá do Dragões de Garagem que comentou da gente no episódio deles lá. O Luciano, que lindos. em especial o Luciano Queiroz e a Bárbara Paz, que levou o nosso episódio pra leitura de e-mails deles lá. Valeu, Moleculoide! Foi bem legal. Logo depois daquilo, algumas pessoas vieram comentar, tanto na página quanto no site, de que descobriram o nicho através do Dragões de Garagem. Isso foi bem bacana, acho gente legal. Né? E o Luciano depois entrou em contato com a gente para oferecer ajuda, auxílio técnico e tal. Isso eu acho bem legal, essa camaradagem que acaba acontecendo por aí. Grupo de questão. Né? Às vezes não. É a corrente do bem, né? É a corrente do bem. Eu digo, na verdade, essas esferas. Mais amor, por favor. Mais amor, exato. Isso é bacana. E isso, estamos aí pro que precisar. A gente tá aí também na luta. E vamos na labuta, filhos da pátria. Também quero agradecer a minha digníssima irmã Maridora, que fez o logo pra gente. Foi muito legal. Ela se dispôs a ajudar, inclusive a fazer algum layout pro site, que no futuro, em breve, espero que a gente consiga botar no ar no nosso domínio próprio. Valeu, Maridória! Isso. Mário, ficou lindo, parabéns. E por fim, então, ao Bruno Antunes, que foi o nosso primeiro comentarista lá no site do WordPress. Né? Comentou lá no episódio da Dai, e que a gente agradece sempre quando tem esse feedback das pessoas. A gente pede, claro, que vocês mandem mais contatos com a gente, e-mails, perguntas, comentários. A gente acha muito legal. Adoraria fazer como em outros podcasts, uma leitura de e-mails, um negócio assim pra botar no escaninho, que não tenha sempre financiamento do Caio. Isso, exato, pra gente ter outra coisa. Faça um escaninho expandido, né? Essa é a ideia. Encham o nosso escaninho. Isso daí. Por favor e obrigado. Vai virar um canão, né? Esse caninho vai virar um canão. Jesus Christ! E por fim, eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra gente, que deixou comentário, que falou com a gente pessoalmente, que compartilhou o post, a página, o site, que tem ajudado a divulgar o nicho por aí, pra onde que a gente vai. Muito obrigado a vocês. A participação de vocês só nos ajuda a melhorar cada vez mais, a nos dar mais otimismo e empenho, se empenhar mais por esse projeto. E existimos por causa de vocês. Isso. É imprescindível, inexorável, inoxidável, astronomicamente sensível. Sensacional. É uma pessoa helps. Uma pessoa batráquia. Esse ouvinte que compartilha os nossos posts. Tá mesmo. Ou 20, ou 30, quantos apareceram? Piada tosca que só o tio aqui. É pra ver ou é pra comer? Com essa piada do tio Ri aqui, eu acho que a gente fica por aqui por esse episódio do lixo. Muito obrigado a você que nos escutou e nos aguentou até aqui, né? Desculpa qualquer coisa, principalmente pelo Tiri. E nos vemos no próximo episódio. Quem sabe, eu não sei se em janeiro já teremos 2, mas talvez teremos 2 episódios em janeiro, mas a princípio a gente começa essa ideia de 2 episódios por mês, quinzenalmente. Em algum momento. A partir de fevereiro ou março. Essa é a nossa programação. Muito obrigado e até mais. Até mais, galera. Falou! Se podcast, se não podes. Superamos o Pirula, né? Oi? Superamos o Pirula. Em áudio. O Piru tá lá, nós estamos aqui. Desculpa.
Desculpa por tudo. Essa já é de outra, não vai repetir piada. Desculpa por tudo, é foda. Eu ri pra caralho. Aí tem os caras que, pode não, tá tranquilo. É muito Pode ir. Continua assim. Foi fundo. Eu acho que a adaptação inicial, se é que eu posso usar essa palavra, né, mas, enfim, o uso inicial do espaço, acho que foi isso, né, a tendência foi essa, mar, estuário, tempo no estuário, e depois foi ocupando um espaço que não era ocupado por ninguém naquele nível trófico, digamos assim. Nicho vago. Um nicho vago, exatamente. Temos aqui um nicho vago hoje, né, esperando você que tem interesse em participar aí do programa. Boa, Alexandre! Continua, desenvolva o seu raciocínio. Parou aí, eu acho que o raciocínio dele. Foi meio vago esse raciocínio. Ficou meio vago. Faltou um ponto final. Esse cara é muito inteligente, ele tem caixa a lote. Olha aí. Quanto tempo que vai ser de campanha? 60 dias? 50 dias. 50 dias? Que site que é que você joga? Catarse. Bom, Catarse. esse é bom. E se não ajudar, vai te catar. Sério. A gente vai chegar na montanha, né? Na montanha a gente tá aqui pronto pra ajudar. Com contribuições acima de R$1.500 vai ganhar um jantar exclusivo com o Montanha. Com cerveja artesanal. Ô louco, bicho! Brincadeira, meu! Aí sim. Não garanto a sobriedade do Montanha, mas... Me convida pra ir junto? Então, Transmite online. aliás, eu tenho uma paradinha pra contar pra vocês que eu acho que vocês vão curtir. Vai sair, foi um cinegrafista com a gente nessa expedição, o Beto Sporkins de São Paulo, e ele fez as imagens de toda a expedição e a WWF vai lançar umas pílulas em breve, acho que no início do ano, junto com o nosso podcast. Vai sair umas 5 ou 6 pílulas diferentes, que são aqueles vídeos curtinhos, né? 10, 15, 20 segundos. Mas vai sair, aí eu apareço dando entrevistinha e tal.